Vamos então ver como é que anda a realidade do mercado de trabalho. A geração de emprego depende desses fatores que vocês conhecem bem. Em primeiro lugar, depende do investimento. Para você gerar um emprego, é preciso construir um hospital, por exemplo. Aí você gera emprego para enfermeiros, para médicos, para assistentes. Ou construir uma escola, que é investimento. Aí gera emprego para professores, auxiliares e assim por diante. Ou uma indústria, ou uma fazenda, ou um clube esportivo. Então, investimento é o passo inicial para você gerar emprego. Importante é você ter investimento em quantidade suficiente para poder gerar emprego. Costuma-se dizer que no Brasil, para atender todos aqueles jovens que entram no mercado de trabalho todos os anos, e para atender também aquele estoque de desempregados que existe no Brasil, costuma-se dizer que seria necessário no Brasil um investimento da ordem de 25% do PIB. De tudo aquilo que é produzido no país, que é o PIB, seria necessário todo ano investir 25% para o Brasil poder gerar empregos na quantidade suficiente para atender os jovens e os desempregados. No entanto, o Brasil tem investido um pouco mais de 16% do PIB. Está bem aquém daquilo que é o mínimo para atender as necessidades. 16% é muito pouco. O Brasil já investiu no passado, final da década de 70, ele investia bastante, investia 23%, 24%, até 25% do PIB. Mas hoje ele está numa situação de baixo investimento. E isso compromete muito a geração de emprego. Não há condição de você gerar emprego hoje se não houve um investimento ontem. O emprego de hoje é resultado do investimento de ontem. E o emprego de amanhã será resultado do investimento hoje. A geração de emprego também, pois não. Ineficiência compromete. Vai entrar naquele fator lá embaixo, que é um fator institucional. Quer dizer, a eficiência das instituições também compromete o emprego. Se você tem instituições bem eficientes, o governo é uma delas, se ele usa bem o dinheiro, se ele direciona bem aquilo que ele recebe para atividades produtivas, isso gera mais emprego. Agora, se ele gasta o dinheiro em atividades não produtivas, desvia o dinheiro do investimento produtivo, é claro que isso compromete a geração de emprego. Outras instituições, já que nós estamos falando de instituições, também tem muito a ver com a geração de emprego. Por exemplo, o bom funcionamento da justiça. O bom funcionamento da justiça tem a ver com emprego. Por quê? Qual é a ligação entre bom funcionamento da justiça e emprego? Quem é capaz de vislumbrar essa ligação? O que justiça tem que ver com emprego? CLT, é? da CLT, essas coisas? Isso, exatamente. A justiça que funciona bem, ela garante condições de confiança, de certeza, né? De previsibilidade. Quando você tem um conjunto de leis e a justiça que aplica essa lei, ela funciona de modo eficiente, ela dá previsibilidade para as pessoas. Ela sabe o que vai acontecer com elas se elas saírem fora do trilho. Isso é muito importante para o investidor. O investidor ele quer ter certeza que ele investindo hoje, por exemplo, na construção de uma escola, ele quer ter certeza que a justiça vai garantir esse investimento ao longo do tempo. Qual é a garantia principal que ele busca para o seu investimento? É a garantia do direito de propriedade dele, não é isso? Ele quer ter garantia que essa escola vai ser de propriedade dele
e que vai ser assim ao longo do tempo. Então, se a justiça for ineficiente, ele vai ficar inseguro. Ele não sabe se aquilo que ele vai investir numa fazenda hoje ou numa indústria, se vai pertencer a ele amanhã. Esse direito de propriedade vai ser defendido pela justiça, de acordo com as leis vigentes. Se ele sente essa insegurança, ele não investe. Vocês investiriam? Vocês comprariam uma casa sem saber se amanhã vão ser proprietários dessa casa para morar? Ninguém compra. Então essa é a ligação da justiça com o investimento. Muito bem, mas o investimento depende, mas o emprego depende também do sistema de financiamento das atividades produtivas. Ou seja, o financiamento é importante tanto para estimular o produtor a investir. Então é importante que um fazendeiro, por exemplo, conte com investimento para construir um bom negócio na sua fazenda, fazer a instalação de um silo, de um armazém, inaugurar uma nova cultura, comprar maquinário agrícola. É importante que ele tenha esse financiamento, porque ele investindo nisso, ele vai gerar emprego. Vai gerar emprego para o tratorista, vai gerar emprego para aquele que planta, para o cultivador, para o veterinário, para o agrônomo, etc. Então, o investimento que flui bem para o produto, para a produção, ele é um fator importante na geração de emprego. E o financiamento é importante também para o consumidor, não é só para o produtor. Porque se o consumidor conta com o financiamento, ele passa a consumir, não é isso? Ele passa a comprar. E ele comprando com financiamento uma casa, um automóvel, uma geladeira, um bem de consumo, ele comprando, ele ativa a economia e com isso ele faz com que as empresas cresçam e ao crescer elas geram emprego. Então, a quantidade de crédito também, a taxa de juros, a facilidade de acesso a esse crédito, tudo isso aqui conta muito para o emprego. No Brasil, nós temos um problema sério nesse campo do crédito. As taxas de juros são muito altas, não é isso? Muito elevadas. E mesmo assim, mesmo com taxas de juros elevadas, muitas e muitas vezes o produtor não consegue um empréstimo do sistema bancário. E nem o consumidor consegue um empréstimo do sistema bancário. Então, esse é um entrave que nós temos no Brasil para estimular a geração de emprego. Baixo investimento, PIB baixo, crédito restrito, tudo isso vai redundar num consumo também contido. Quando você tem um consumo contido, você tem um elemento de inibição da geração de emprego. É um círculo vicioso. Quando você consome pouco, gera pouco emprego, dá desemprego. Quando tem desemprego, baixa a renda das famílias, baixando a renda, consome pouco. Então é um círculo pernicioso que existe na economia quando isso ocorre. E a confiança, né? Acabamos de falar aqui, naquela resposta que nós demos aqui para você quando você tocou na justiça. Quer dizer, a questão da confiança é muito importante para o investimento futuro. O que significa, para mim, confiar numa outra pessoa? O que é confiar na outra pessoa? Expectativa na pessoa. Isso. É uma expectativa que aquela pessoa vai se comportar de acordo com determinadas regras. Não é isso? Com as regras da sociedade. Podem ser elas regras legais ou não legais, não é? As regras de conduta nossa não são legais, mas são regras que a gente espera que sejam seguidas. São os padrões de comportamento que nós temos, não é isso? Todo mundo espera que eu chegue aqui para dar uma aula vestido. É uma regra básica, não é? Não está escrito em lei nenhuma, mas é uma regra de comportamento. Agora, todas as regras, também as legais, e principalmente as legais, elas
quando são seguidas rigorosamente pelas pessoas, elas geram muita confiança. E essa confiança existe não só em relação a cada uma das pessoas, mas a confiança ela existe para o investidor, principalmente em relação ao governo, ao Estado. O que é a confiança no Estado ou no governo? Vamos falar no governo, que é melhor. O que seria a confiança no governo? Ele vai honrar o seu compromisso. Então, confiança no governo é a mesma coisa que a confiança numa pessoa. Eu tenho confiança num governo quando esse governo se comporta de acordo com as regras. Não tem sobressalto, não tem novidade. Quando ele começa a contrariar as regras, sejam elas legais ou não legais, o investidor se retrai. Uma das regras básicas que ele espera que o governo cumpra é a proteção do direito de propriedade dele. É a mais fundamental. O direito de propriedade é o mais fundamental de todos. O que acontece com um investidor que chega num país e fica sabendo que o governo não garante ou não tem condições de garantir a propriedade dele ao longo do tempo? Ele se anima a investir? Não. Ele não se anima a investir. Então, confiança é um fator muito importante. O Brasil está nesse ponto hoje, né? O ponto de restaurar a confiança do investidor, porque o investidor, durante muitos anos, os anos passados, eles ficaram incertos, inseguros em relação à conduta do governo no que se refere à propriedade. Não é isso? Vocês não leram volta e meia na imprensa? A fazenda tal foi invadida. Foi invadida e ninguém consegue desinvadir, né? A casa particular do sujeito na cidade foi invadida, teve uma ocupação e ninguém consegue desocupar. Então essa é a violação do direito de propriedade. Quando isso ocorre, o investidor se retrai. Fala, não, espera um pouco, não quero arriscar meu dinheiro aqui porque eu não sei o que vai acontecer. Pode ser que eu tenha propriedade hoje, mas amanhã não tenho mais. A mesma coisa a conduta em relação ao lucro. Ele, quando investe, ele busca um lucro. Se de repente o governo diz assim, olha, mudou a regra, não vai ter mais esse lucro, ele não vai querer investir. Por exemplo, se o governo fala assim, olha, eu vou privatizar o aeroporto. Eu gostaria que você, como investidor, remodelasse todo o aeroporto aqui de São Paulo e você vai poder explorar a tarifa por 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então, nessa remodelação, eu gostaria que você entrasse de sócio comigo, que eu sou o governo, sou o Estado. Só que é o seguinte, eu vou ficar com 51% do negócio, você vai ficar com 49%. Você acha que tem muito investidor interessado nisso? Ou ele vai estar mais interessado quando ele ficar com 51% e o governo com 49%? É claro, porque ele quer ter poder decisório, né? Se ele fica com 49%, ele não sabe no dia de amanhã o que vai acontecer. Pode ser que o governo desista da ideia da privatização, mude a regra, ou corte a concessão, ou interfere na tarifa que ele vai cobrar, porque ele é o sócio majoritário. Sócio majoritário numa assembleia é quem define as coisas. Então você muda uma regra dessa, você desestimula o investimento. Nós estamos agora numa fase de reconstruir a confiança do investidor para ele investir mais. Ao investir mais, ele vai gerar mais emprego. Por quê? Porque o quadro brasileiro hoje é um quadro preocupante. Vamos ver a situação do emprego nesses últimos 2 anos. Em 2015, o Brasil não só deixou de gerar empregos, como destruiu empregos existentes.
E aqui nós estamos falando de emprego formal, aquele que tem proteção social completa. Ele destruiu em 2015, o Brasil destruiu 1,5 milhão de empregos formais. Então não só deixou de gerar, como destruiu 1,5 milhão de empregos. Quer dizer, ele precisava gerar aí em torno de uns 2,5 milhões, 3 milhões de empregos por ano, precisaria gerar. Ele não só deixou de gerar 2,5, como destruiu 1,5 milhão. Então ficou com um déficit de 4 milhões de empregos, mais ou menos, só num ano. E houve um fator novo em 2015. O fator novo foi a destruição de 500 mil empregos no setor de comércio e serviços. Vocês devem ter visto na imprensa, não é, que no ano passado o Brasil fechou 100 mil lojas. Isso a gente observa no cotidiano, né? A gente anda pela rua, a gente só vê loja fechada, loja que aluga, não é isso que vocês veem por aí? O Brasil fechou 100 mil lojas no ano passado, e isso afetou o setor de comércio e serviços. Não só deixou de gerar empregos, como destruiu 500 mil empregos. E o que há de novidade nisso? A novidade é que, ao longo de muitas décadas, o Brasil sempre teve no comércio e serviço uma verdadeira mina de empregos, uma usina de empregos. Para vocês terem uma ideia, se vocês pegarem dos anos 70 para cá, 85% dos novos empregos, todos os anos, foram gerados no comércio e nos serviços. 85% dos novos empregos foram gerados no comércio e no serviço. Essa era a tendência histórica do Brasil. No ano de 2015, inverteu. O comércio e serviços não só deixou de gerar, como destruiu 500 mil empregos. E isso é uma situação que também preocupa muito, porque o trabalhador que perdia o emprego, o trabalhador ou trabalhadora que perdia o emprego na indústria, por exemplo, ou na construção civil, costumeiramente, sempre procurava se refugiar no comércio e serviços. Abria uma lojinha, abria um salão de beleza, ou começava a atuar com manicure no setor de serviços, independente de qualquer emprego, como conta própria, ou um barzinho. Isso era muito comum para a pessoa se refugiar quando perdia o emprego na indústria ou na construção civil. Em 2015, isso praticamente acabou. Nós não tivemos esse refúgio. Então, os trabalhadores do Brasil estão ficando sem uma porta de saída para essa situação de desemprego industrial e na construção civil, que foram muito severos. A destruição de emprego foi muito severa na indústria da construção civil e na indústria de transformação. Então, essa é a novidade. Novidade de quem está encurralado, perde o emprego na construção, perde o emprego na indústria e não tem o que fazer. Não tem o que fazer porque não há consumo, não há demanda nessas áreas aí. E não há demanda em grande parte porque as pessoas perderam emprego e perderam renda. Esse é o quadro que o Brasil tem hoje. O único setor que vem apresentando um bom comportamento, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista do emprego, é o agronegócio. O setor do agronegócio ainda é empregador. A agricultura brasileira tem sido muito produtiva. Em grande parte porque a agricultura brasileira incorporou novas tecnologias que dão alto nível de produtividade. Os produtores podem usar a mesma terra, a mesma quantidade de terra e produzir muito mais do que produziam antes, usando sementes melhoradas, inovações biológicas, como por exemplo o tratamento das culturas, fertilizantes, adubos,
maquinário. Então tudo isso aqui gerou na agricultura um polo de alta produtividade. No Brasil a agricultura é campeã. Aliás, não é só no Brasil, a agricultura brasileira é campeã no mundo, tem uma produtividade comparável aos melhores países do mundo, em várias culturas. Pode ser que tenha uma ou outra que não seja tão brilhante, mas a maioria das culturas é de alta produtividade. Porém, o que acontece? A agricultura emprega pouco. Ela tem empregado, mas ela emprega pouco. Ela emprega pouco porque exatamente ela tem sido muito mecanizada. Hoje você domina grandes extensões com maquinário. Não só para plantar, mas para colher também. Ela continua empregando, mas ela emprega pouco. Quem emprega mais? Quem emprega mais é comércio e serviços. Como eu falei a vocês, o comércio e serviços ao longo de várias décadas gerava 85% dos novos empregos. E o ano passado trouxe essa novidade muito desalentadora, que foi a destruição de 500 mil empregos. E 2016? 2016, as estimativas da maioria dos analistas indicam que o Brasil novamente vai destruir empregos em lugar de gerar empregos. E essa destruição pode atingir 1.200.000, 1.300.000, ou seja, é uma distribuição de empregos da mesma magnitude do ano passado. Esse é o quadro que nós temos. Para vocês terem um termo de comparação, há poucos anos atrás, em 2010, o Brasil estava gerando 2,5 milhões de novos empregos. 2010. O que fez essa diferença? Fez essa diferença que em 2010 o PIB cresceu 7,5%. Um número fantástico. E hoje o PIB diminui quase 4%. Isso aconteceu no 2015, provavelmente vai acontecer novamente no 2016. Ou seja, 2010, com 7,5%, o volume de investimentos em novos empregos foi muito elevado, foi muito grande. Nós não chegamos na marca dos 25, que é o ideal, verdade, mas já estava em 18,5, mais ou menos, que já estava gerando muito emprego, principalmente no comércio e serviços. Vejam como faz diferença. Investimento, PIB, financiamento, consumo. Quando essas coisas contraem, o emprego também vai se contrair.